O que são os milagres eucarísticos? Chamam-se de eucarísticos os milagres relacionados diretamente à hóstia e ao vinho consagrados, isto é, ao corpo e ao sangue de Cristo, sob as espécies de pão e vinho transubstanciados após as palavras do sacerdote na Santa Missa, no momento da consagração. São conhecidos muitos destes milagres, antigos e recentes, e usualmente se manifestam quando o vinho toma a forma do sangue de Cristo e a hóstia aparece sob a forma de tecido do corpo humano, miocárdio, do coração, sempre num estado de estresse muscular relacionado a grande sofrimento físico, de um homem em torno dos 30 anos de vida. Pode-se afirmar, nestes casos, que o sangue e o corpo de Cristo voltam às suas aparências verdadeiras, não mais como pão e vinho. É importante lembrar que qualquer milagre aprovado pela Igreja depende de estudos e confirmações diversas, usando-se o apoio de abordagens científicas sempre que possível, de forma que fique claramente determinado que tais fenômenos não têm, realmente, qualquer explicação natural possível. Em relação ao sangue do Senhor, chama a atenção o fato de que, em todos os milagres conhecidos, e também outros relacionados, como resíduos sanguíneos no Santo Sudário, o tipo sanguíneo observado é sempre o mesmo, AB, por sua vez compatível com o tipo sanguíneo judaico do tempo de Jesus. Lista dos 10 maiores milagres eucarísticos. Há tempos, foi traçado um mapa eucarístico, que registra o local e a data de mais de 130 milagres, metade dos quais ocorridos na Itália. São muitíssimos os milagres eucarísticos no mundo todo. Por exemplo, Marthe Robin, uma francesa, milagre eucarístico vivo, alimentou-se durante mais de 40 anos só de Eucaristia. Teresa Neumann, na Alemanha, durante mais de 36 anos alimentou-se só de Eucaristia. Lanciano, Itália, no ano 700. Em Lanciano, século VIII. Um monge da Ordem de São Basílio estava celebrando na igreja dos santos Degonciano e Domiciano. Terminada a consagração, que ele realizará, a hóstia transformou-se em carne e o vinho em sangue depositado dentro do cálice. O exame das relíquias, segundo critérios rigorosamente científicos, foi efetuado em 1970, 71 e outra vez em 1981 pelo professor Eduardo Linoli, catedrático de Anatomia e Histologia Patológica e Química e Microscopia Clínica, coadjuvado pelo professor Ruggero Bertelli, da Universidade de Siena. Resultados: a hóstia é realmente constituída por fibras musculares estriadas, pertencentes ao miocárdio. Quanto ao sangue, trata-se de genuíno sangue humano. Mas, o grupo sanguíneo, a que pertencem os vestígios de sangue, o sangue contido na carne e o sangue do cálice revelam tratar-se sempre do mesmo sangue grupo, AB, sangue comum aos judeus. Este é também o grupo que o professor Pierluigi Bama Bologna, da Universidade de Turim, identificou no Santo Sudário. Apesar da sua antiguidade, a carne e o sangue se apresentam com uma estrutura de base intacta e sem sinais de alterações substanciais. Este fenômeno se dá sem que tenham sido utilizadas substâncias ou outros fatores aptos a conservar a matéria humana, mas, ao contrário, apesar da ação dos mais variados agentes físicos, atmosféricos, ambientais e biológicos. Orvieto Bolsena, Itália, 1263. Início da festa de Corpus Christi. A festa de Corpus Christi é a celebração em que solenemente a Igreja comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai em procissão às nossas ruas. Nesta festa os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia,
na qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio de nossa alma. A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Nela está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo. A festa de Corpus Christi surgiu no século XIII, na Diocese de Liege, na Bélgica, por iniciativa da freira Juliana de Montcornillon, 1258, que recebia visões nas quais o próprio Jesus lhe pedia uma festa litúrgica anual em honra da Sagrada Eucaristia. Aconteceu que quando o padre Pedro de Praga, da Boêmia, celebrou uma missa na cripta de Santa Cristina, em Bolsena, Itália, ocorreu um milagre eucarístico. Da hóstia consagrada começaram a cair gotas de sangue sobre o corporal após a consagração. Dizem que isto ocorreu porque o padre teria duvidado da presença real de Cristo na Eucaristia. O Papa Urbano IV, de 1262 a 1264, que residia em Orvieto, cidade próxima de Bolsena, onde vivia São Tomás de Aquino, ordenou ao bispo Giacomo que levasse as relíquias de Bolsena a Orvieto. Isso foi feito em procissão. Quando o Papa encontrou a procissão na entrada de Orvieto, pronunciou diante da relíquia eucarística as palavras Corpus Christi. Em 11 de agosto de 1264 o Papa aprovou a bula Transiturus de Mundo, onde prescreveu que na quinta-feira após a oitava de Pentecostes, fosse oficialmente celebrada a festa em honra do corpo do Senhor. São Tomás de Aquino foi encarregado pelo Papa para compor o ofício da celebração. O Papa era um assediago de Liege e havia conhecido a Beata Cornillon e havia percebido a luz sobrenatural que a iluminava e a sinceridade de seus apelos. Em 1290 foi construída a belíssima Catedral de Orvieto, em pedras pretas e brancas, chamada de Lírio das Catedrais. Antes disso, em 1247, realizou-se a primeira procissão eucarística pelas ruas de Liege, como festa diocesana, tornando-se depois uma festa litúrgica celebrada em toda a Bélgica, e depois, então, em todo o mundo no século XIV, quando o Papa Clemente V confirmou a bula de Urbano IV, tornando a festa da Eucaristia um dever canônico mundial. Em 1317, o Papa João XXII publicou na Constituição Clementina o dever de se levar a Eucaristia em procissão pelas vias públicas. A partir da oficialização, a festa de Corpus Christi passou a ser celebrada todos os anos na primeira quinta-feira após o Domingo da Santíssima Trindade. Todo católico deve participar dessa procissão por ser a mais importante de todas que acontecem durante o ano, pois é a única onde o próprio Senhor sai às ruas para abençoar as pessoas, as famílias e a cidade. Em muitos lugares criou-se o belo costume de enfeitar as casas com oratórios e flores e as ruas com tapetes ornamentados, tudo em honra do Senhor que vem visitar o seu povo. Começaram assim as grandes procissões eucarísticas, as adorações solenes, a bênção com o Santíssimo no ostensório por entre cânticos. Surgiram também os congressos eucarísticos, as 40 horas de adoração e inúmeras outras homenagens a Jesus na Eucaristia. Muitos se converteram e todo o mundo católico. Ferrara, 28 de março de 1171. Aconteceu este milagre na Basílica de Santa Maria em Vado, no século XII. Propagava-se com perigo a heresia de Berengário de Tours, que negava a presença real de Cristo na Eucaristia. Aos 28 de março de 1171, o padre Pedro de Verona, com 3 sacerdotes celebravam a missa de Páscoa. No momento de partir o pão consagrado, a hóstia se transformou em carne, da qual saiu um fluxo de sangue que atingiu a parte superior do altar, cujas marcas são visíveis ainda hoje. Há documentos que narram o fato,
Um breve do Cardeal Migratori, 1404. Bula de Eugênio IV, 1442, cujo original foi encontrado em Roma em 1975. Mas a descoberta mais importante deu-se em Londres. Em 1981, foi encontrado um documento de 1197 narrando o fato. Ofida Itália 1273. Rixiarella Astasio, devota imprudente, realizava práticas supersticiosas com a Eucaristia. Em uma dessas profanações, a hóstia se transformou em carne e sangue. Foram entregues ao padre Giacomo de Atolelevi e são conservadas até hoje. Há muitos testemunhos históricos sobre este fato. Siena, Cássia, Itália, 1330. Hoje este milagre é celebrado em Cássia, terra de Santa Rita de Cássia. Em 1330, um sacerdote foi levar o viático a um enfermo e colocou indevidamente, de maneira apressada e irreverente, uma hóstia dentro do seu breviário para levá-la ao doente grave. No momento da comunhão, abriu o livro e viu que a hóstia siriquefeise, quase reduzida a sangue, molhou as páginas do livro. Então o sacerdote negligente apressou-se a entregar o livro e a hóstia a um frade agustiniano de Siena, o qual levou para a Perugia a página manchada de sangue e para Cássia a outra página onde a hóstia ficou presa. A primeira página perdeu-se em 1866, mas a relíquia chamada de Corpus Domini é atualmente venerada na Basílica de Santa Rita. Turim, Itália, 1453. Na Alta Itália ocorria uma guerra furiosa pelo Ducado de Milão. Os piemonteses saquearam a cidade. Ao chegarem à igreja, forçaram o tabernáculo. Tiraram o ostensório de prata, no qual se guardava o corpo de Cristo, ocultando-no dentro de uma carruagem juntamente com os outros objetos roubados, e dirigiram-se para Turim. Crônicas antigas relatam que, na altura da igreja de São Silvestre, o cavalo parou bruscamente a carruagem, o que ocasionou a queda, por terra, do ostensório. O ostensório se levantou nos ares, com grande esplendor e com raios que pareciam os do sol. Os espectadores chamaram o bispo da cidade, Ludovico Romagnano, que foi prontamente ao local do prodígio. Quando chegou, o ostensório caiu por terra, ficando o corpo de Cristo nos ares a emitir raios refulgentes. O bispo, diante dos fatos, pediu que lhe levassem um cálice. Dentro do cálice, desceu a hóstia, que foi levada para a catedral com grande solenidade. Era o dia 9 de junho de 1453. Existem testemunhos contemporâneos do acontecimento, Atti Capitolari de 1454 a 1456. A Igreja de Corpus Domini 1609, que até hoje atesta o prodígio. Siena, Itália, 1730. Na Basília de São Francisco, em Siena, pátria de Santa Catarina de Siena, durante a noite de 14 para 15 de março de 1730, foram jogadas no chão 223 hóstias consagradas, por ladrões que roubaram o cibório de prata onde elas estavam. 2 dias depois, as hóstias foram achadas em caixa de esmolas misturas com dinheiro. Elas foram limpadas e guardadas na Basílica de São Francisco. Ninguém as consumiu, e logo o milagre aconteceu, visto que com o passar do tempo as hóstias não se estragaram, o que é um grande milagre. A partir de 1914 foram feitos exames químicos que comprovaram pão em perfeito estado de conservação. Milagre Eucarístico de Santarém, Portugal, 1247. Aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1247, em Santarém, 65 quilômetros ao norte de Lisboa. Um milagre se deu com uma dona de casa, Elvira,
casada com Peromonice, a qual, sofrendo com a infidelidade do marido, decidiu consultar uma bruxa judia que morava perto da Igreja da Graça. Esta bruxa prometeu-lhe resolver o problema se, como pagamento, recebesse uma hóstia consagrada. Para obter a hóstia, a mulher fingiu-se de doente e enganou o padre da igreja de S. Estevão, que lhe deu a sagrada comunhão um dia de semana. Assim que ela recebeu a hóstia, sem o padre notar, colocou-a nas dobras do seu véu. De imediato a hóstia começou a sangrar. Assustada, a mulher correu para casa na Rua das Esteiras, perto da igreja, e escondeu o véu e a hóstia numa arca de cedro onde guardava os linhos lavados. À noite o casal foi acordado com uma visão espetacular de anjos em adoração à sagrada hóstia sangrando. Várias investigações eclesiásticas foram feitas durante 750 anos. As realizadas em 1340 e 1612 provaram a sua autenticidade. Em 5 de abril de 1997, por decreto de D. Antônio Francisco Marques, bispo de Santarém, a igreja de S. Estevão, onde está a relíquia, foi elevada a santuário eucarístico do Santíssimo Sangue. Favene, na França, em 1600. Um milagre eucarístico que aconteceu em Favene, na França, consistiu numa notável demonstração sobrenatural de superação da lei da gravidade. Favene está localizado a 20 km de Vesoul, distante 68,7 km de Besançon. Um dos noviços, chamado Delo, notou que o ostensório que se encontrava junto ao Santíssimo Sacramento sobre o altar elevou-se e ficou suspenso no ar, e que as chamas se inclinavam e não tocavam nele. Os frades capuchinhos de Vesoul também apressaram-se para observar e testemunhar o fenômeno. Embora os monges, com a ajuda do povo, conseguiram apagar o incêndio que queria consumir toda a igreja, o milagre não cessou. O ostensório com Jesus sacramentado continuou flutuando no espaço. Em Stitch, Alemanha, 1970. Na região bávara da Alemanha, junto à fronteira suíça, em 9 de junho de 1970, enquanto um padre visitante da Suíça estava celebrando uma missa numa capela, uma série incomum de eventos aconteceu. Depois da consagração, o celebrante notou que uma pequena mancha avermelhada começou a aparecer no corporal, no lugar onde o cálice tinha estado descansando. Desejando saber se o cálice tinha começado a vazar, o padre correu a mão dele debaixo do cálice, mas achou-o completamente seco. A esta altura, a mancha crescerá, atingindo o tamanho de uma moeda de 10 centavos. Depois de completar a missa, o padre inspecionou todo o altar, mas não conseguiu encontrar qualquer coisa que pudesse ser remotamente a fonte da mancha avermelhada. Ele trancou o corporal que apresentava a mancha num local seguro, até que pudesse discutir o assunto com o pároco. Estes milagres, num primeiro momento, levaram a um aumento de fé por parte de sacerdotes em dúvida. Contudo, são dirigidos igualmente a todos os católicos, de todos os tempos, e também aos não crentes. De fato, Deus assim se manifesta para que toda a humanidade possa ter a oportunidade de reconhecê-lo e aceitá-lo, embora sempre seja possível ao ser humano negar lamentavelmente, até mesmo estas divinas evidências. Deus te abençoe e te proteja.